É o 15º livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Ele é um livro de 10 capítulos e vai ler toda sexta um capítulo, né? Hoje eu vou ler somente o capítulo 1 do capítulo 6, do verso 1 ao verso 12, que começa com o decreto do rei Dário. Então o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimeta, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se oferecem sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara em templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tetanai, governador da além do Eufrates, Setar-Bezanai e seus companheiros, os afraziquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe daqui. Não interrompas a obra desta casa de Deus, para que o governo dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que de tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes der, dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para o holocausto a Deus dos céus. Trigo, sal, vinho, azeite, segundo determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifício de aroma agradável a Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Do capítulo 1 ao capítulo 12, a gente observa o poder de Deus na vida do homem, não importa se ele adorava neste período outros deuses, como os reis persas ou persa, né, babilônicos, mas quando Deus queria tocar no coração do rei, ele tocava
e fazia o rei a vontade de Deus, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem adorar. Então, nos dias de hoje ainda é assim. Quando Deus destina que aquilo tem que acontecer e vai acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de quem Ele quiser, Ele fará. Não importa se é para uma reconstrução de um templo físico ou se é para a reconstrução do meu e do seu templo, que somos nós mesmos. Não importa se você convive em uma religião ou se vive no mundo. Quando Deus quer transformar a minha e a tua vida, Ele transforma na hora que Ele quer. E coloca você e me coloca aonde Ele quer. Mas Ele é livre, mas Ele deixa a gente livre, para que a gente escolha o melhor para nós através da sua palavra e dos seus ensinamentos, sem precisar dele estar tomando essas atitudes. O que é que a lição traz do capítulo 6 todo? Aqui eu deixei até o capítulo 12. Mas o capítulo 6, ele contempla ele contempla a construção do templo, que é completado, a dedicação do templo e a celebração da Páscoa, né? Que foi celebrado já no novo templo. Então, dificuldades na vida, todas as comunidades religiosas, elas passam. Porque todo o templo físico feito pelo homem, construído para ali erguer um altar de pedra, uma casa de pedra, onde se reúne a igreja de Deus, que somos nós, as pessoas que vai para lá, né? E ali se torna a igreja quando você está em comunidade lá dentro. Saiu dali é somente um templo fechado, uma casa de pedra. Porque o verdadeiro templo somos nós, como está em Atos dos Apóstolos. Então é preciso que a gente entenda que essa transformação, esse novo templo, pode ser feito na minha vida e na tua. Quando a gente dedica ao estudo da palavra de Deus, ao conhecimento, quando a gente coloca em nossos corações o desejo de querer aprender, o desejo de querer que Deus nos mostre todos os dias o caminho a seguir. Nós, às vezes, erramos porque a gente esquece que estamos de pé nesta manhã, porque Deus permitiu que a gente estivesse de pé. A gente acha que a gente é dono da nossa vida. A gente acha que a gente pode fazer tudo o que a gente quer. E pode. Mas as consequências dos nossos atos, a gente vai responder no futuro, quando Jesus chamar para que a gente vá prestar conta dos nossos atos aqui na terra. Então, quando a gente chegar no Novo Testamento, você vai ver as parábolas que Jesus contou, e dentre delas está a parábola do semeador. Né? Aquilo que você plantar é o que você colhe. Colhe em vida e vai responder depois no julgamento final, pelos seus atos cometidos aqui na terra. Então, a Bíblia ela nos ensina que nós devemos ter o fruto do Espírito Santo. Bondade, mansidão, domínio próprio, e são os novos frutos que você vai ver em Gálatas. Então é preciso que a gente viva a palavra de Deus como Ele quer que a gente viva. Amando o nosso próximo como Ele é. Saudando a todos, independente se é de religião A ou religião B, se vive no mundo ou não, saudando com a paz.
ou dando um bom dia, ou dando um aperto de mão, um abraço. Verdadeiramente, não falso, para se achar cristão. Aí vou dar um abraço no meu irmão, mas sem vontade. Vou dar porque eu sou cristão, mas o coração está distante. Tem que amar verdadeiramente. Eu não posso controlar a vida de fulano. Eu não posso chegar para ele e dizer: você está errado. Porque talvez o erro que ele esteja cometendo seja bem menor do que o meu. Não estamos nesse mundo para acusar ninguém, nem achar que fulano está errado e que o outro está certo. Ou que eu estou certo e que fulano está errado. Nós devemos amar as pessoas do jeito que ela é. Se há conselho para dar da parte de Deus, vamos dar. Vamos mostrar na Bíblia. Vamos levar a palavra. Talvez a pessoa não conheça dos ensinamentos de Jesus, e é obrigação nossa, enquanto vivemos aqui na terra, transmitir a palavra de Deus. Você, eu, que já vivemos uma vida toda troncha, temos exemplo para poder passar para aqueles que também acham que está correto no que está fazendo. E num diálogo amável, num diálogo humilde, você mostra o que você era e como você está. E quem vai julgar você, e quem vai me julgar das minhas atitudes e das suas atitudes, é Deus. E quem transforma você é Deus, não é eu. Eu posso ser um mensageiro da palavra de Deus. Eu posso ser aquele que transmite um pouco dos ensinamentos que Jesus quer que a gente leve. Mas eu não posso transformar a tua vida, porque só quem transforma a tua vida é Deus, como transformou a minha, e peço a Ele todos os dias que Ele continue transformando. Porque enquanto vivemos nesse mundo, nós seremos pecador. Nós pecamos. Os nossos pecados, às vezes, a gente nem percebe, porque ele pode ser por atos, omissões, né? Pensamentos, palavras. Então é preciso que a gente entenda que não somos santos, mas temos a obrigação de, pelo menos, imitarmos a Jesus. E hoje, no capítulo 6 de Esdras, que tinha sido determinado um decreto há não sei quantos anos, que estava no rolo guardado e precisava terminar o templo, quando outros apareciam para querer impedir a reconstrução do templo, houve o decreto do rei Dário. Então, o rei Ciro, que governava, o que é que nos diz a lição de hoje? O capítulo 6 de Esdras mostra que Deus usa a sua soberania para destravar oposição e garantir a conclusão de seus propósitos na vida do seu povo. Qual é a oposição que nós temos hoje no nosso mundo em que vivemos? As coisas mundanas. O mundo jaz do maligno. Então o nosso opositor é Satanás. Se nós devemos obediência a Deus, ele trabalha para que a gente seja desobediente. As ligações para os nossos dias de hoje, como houve lá em Esdras. A justiça e a providência divina acima dos obstáculos. No passado, o rei Dário encontrou o decreto antigo do rei Ciro e ordenou que os inimigos passassem parassem de atrapalhar e ainda financiassem a obra do templo. O que traz para nós nos dias de hoje. Quando comunidades de fé enfrentam crises, oposição ou portas fechadas, Deus pode mover autoridades e circunstâncias invisíveis para virar o jogo a favor de seus planos. O tempo de espera não significa abandono divino.
É como eu falei no início, que dificuldade toda a igreja hoje passa. As calúnias que vêm, as críticas, né? Os próprios membros também, com críticas e calúnias que recebe, que também fala. Então, não existe uma igreja perfeita, digo igreja-templo, aqui na terra. Todas elas têm problemas com os seus membros. E não foi diferente quando Esdras queria reconstruir o templo. Houve oposição, houve pessoas que achavam que aquilo estava tudo errado e não era para deixar de forma nenhuma. Então hoje também atrapalha quando você determina algo dentro da sua comunidade religiosa. É feito às vezes em concílio com outros membros da própria congregação religiosa, mas mesmo assim no caminho há sempre uma pedra para atrapalhar. É feito em nossa vida. Vamos trazer para o nosso templo, que somos nós mesmos, templo e morada do Espírito Santo, e a gente deixa o Espírito Santo de fora, porque a palavra diz que quando Deus mandou o Espírito Santo, ele habitava entre nós, e ele habita entre nós. Ele passa a habitar em nós quando a gente dá lugar, abre o caminho, constrói o templo, renova, edifica um novo templo. E é preciso que a gente faça isso hoje com a nossa vida. Precisamos reedificar um novo templo em nosso coração, para que a gente possa olhar para o irmão sem arrogância, olhar para o irmão sem exaltação, se achando melhor do que o outro. Isso você não pode nunca dizer lá na frente que você ama a Deus. Eu amo meu Deus, mas exorta-se diante do irmão, é orgulhoso, fala mal do irmão, critica a vida do irmão, não procura saber como é que o irmão está, a situação do irmão. Não, eu sou assim. Deus me deu um cargo dentro da igreja e eu sou autoridade aqui para fazer isso ou aquilo. Nenhum cargo dado nos dias de hoje a qualquer membro de qualquer religião, ele é maior do que aquele que está lá no último banco da fila, sentadinho lá no canto, pedindo perdão a Deus todos os dias. Deus olha mais para aquele que está lá. Porque a gente tem que entender que nenhum cargo dado a você, seja na parte espiritual, religiosa, ou no seu trabalho, ou no seu dia a dia, te faz maior ou melhor do que aquilo a quem precisa da tua ajuda, a quem precisa do teu olhar. E às vezes você deveria olhar com um olhar humano, humilde, e você olha com um olhar de desprezo. Como podemos dizer, se assim fazemos, como podemos dizer que amamos a Deus? Quanto comunidades de fé enfrentam crises, oposição ou portas fechadas, Deus pode mover autoridades e circunstâncias invisíveis para virar o jogo a favor dos seus planos. O tempo de espera não significa abandono divino. Então, quando a gente às vezes pensa, às vezes a gente pode até achar que a gente está discriminado naquela comunidade, que a gente está abandonado, que ninguém liga mais para a gente, mas Deus está olhando, Deus está cuidando da gente, e o tempo de Deus dar a resposta sobre tudo isso não é o meu e nem é o teu tempo. Então, quanto muitas vezes você se sente dentro da sua comunidade religiosa discriminado e coloca na sua cabeça, eu não vou mais para aquela igreja, eu vou procurar uma outra para ir. Você vai encontrar problema também na outra que você for, ou que você vá. Então eu quero que você e eu refletimos se aquela comunidade que você está fazendo parte
os trabalhos dela feito se aproxima da verdade cristã, do que Jesus Cristo quer da nossa vida. Primeira coisa, a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. A gente tem que entender o que Deus quer da nossa vida. A sua comunidade religiosa, ela tem defeito e ela vai continuar com defeito. Se você sai porque você quer ser visto dentro da sua comunidade religiosa como uma pessoa importante, está errado. Quem tem que ver se você é importante ou não é Deus. Deus é quem sabe o que é melhor, tanto para você como para mim. Então, quando você for à sua comunidade religiosa, vá porque você quer congregar junto com os irmãos, independente se você vai ser visto ou não. O importante é Deus te ver. Então, pegue esse seu templo que Deus te deu, que é o teu corpo, transforma ele na vontade do Espírito Santo e faça a vontade de Deus. É assim que a gente tem que fazer, sem se preocupar que você vai receber a paz de Cristo do irmão ou não. Aí é problema dele se não der para você. Não é seu, certo? Se você salda e o irmão não responde, não é problema seu, é de quem não respondeu. Então você está fazendo sua parte como cristão, mas faça de amor, faça de coração. Não faça por obrigação, porque Deus não quer nada obrigado. O fim da inércia e o poder da palavra. No passado, a reconstrução avançou de verdade quando o povo ouviu e atendeu aos estímulos do profeta Ageu e Zacarias. Para hoje, o verdadeiro avivamento nas igrejas locais não depende de estratégias humanas vazias, mas do retorno obediente à palavra de Deus. A pregação bíblica confronta o comodismo e dá forças para o trabalho espiritual. Uma igreja avivada, ela começa com os movimentos feitos dentro dela. As lideranças levantadas através de escolha, ela começa a fazer um trabalho voltado para Deus. Deixa que o Espírito Santo toque nela, para que a mente se abra e venha colocar os trabalhos de avivamento, para que chame a juventude, principalmente nos dias de hoje, para que chame os anciãos da igreja, para que chame os adultos para os movimentos sociais evangelísticos que a igreja tem. A igreja precisa também desenvolver movimentos sociais de comunidade, para também levar a palavra de Deus. Isso é importante, é o trabalho, mas pode acontecer oposição sobre isso dentro da própria igreja? Claro que sim, claro. Mas o que pode acontecer é que a minha obediência à palavra de Deus não vai te atrapalhar a levantar e fazer esse serviço. O trabalho no púlpito, a pregação bem dada, te deixa com o ouvido aberto para ouvir e entender a palavra. É preciso que o púlpito seja usado pelo Espírito Santo quando ali você estiver. E não um culto, uma mensagem mecanizada. Deus precisa operar na vida de cada um de nós, mas Ele só vai fazer esse trabalho se eu pedir a Deus para que Ele faça, se eu deixar que Deus faça. Mas se Ele quiser fazer mesmo assim, Ele faz? Claro que faz. Claro, porque a minha vida, a sua vida não pertence a nós não, ela pertence a Deus. E quando Ele achar que a gente está dando muito trabalho aqui, Ele diz, eu vou tirar tudo aqui desse mundo, pronto. Certo? Nem eu sei quando eu vou morrer e nem nenhum de nós ouvintes sabemos quando vamos morrer, né? Porque tudo está na mão de Deus, tudo está. Mas eu posso adiantar a minha morte? Claro.
Você não é livre? Se você quer viver uma vida só de coisa errada, fazendo tudo errado, você vai adiantar a sua morte. Né? Quantos jovens morrem aí com 16, 15, 12 anos? Porque procurou desobedecer a Deus e fazer tudo errado. Então a palavra diz, quem procura, acha. O que você planta, você colhe. E não tem idade para você colher. Tanto você colhe na velhice, como colhe na mocidade. Tudo depende do tamanho da sua colheita. Do que você planta. Tudo depende do tamanho do que você planta. Aí vem também mais rápido a sua colheita. Mas se você planta bondade, amor, se você planta o fruto do Espírito Santo, a palavra diz nos Salmos que você terão longos dias de vida. Porque Deus precisa de você aqui na terra para transmitir a palavra de Deus cada dia mais. A vinda de Jesus, ela não chegou ainda, porque ainda falta se cumprir tudo o que está no sermão escatológico 24 de Mateus e 25. Então é preciso que a gente seja obediente. Deus não quer nada mais do que a gente. A Bíblia em que estudamos, ela tem 66 livros. Outras Bíblias aí tem 100 e pouco, 73, como a católica, mas a nossa que nós estudamos, né? Depois da reforma protestantista, ela tem 66 livros. E esses 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, ele se resume em uma única coisa: obediência. Se você começar a ler Gênesis, o homem cometeu o quê? Desobediência. Deus disse que dali ele não poderia comer do fruto e ele desobedeceu. Então a nossa vida, ela é uma vida desobediente a Deus. A gente ora de manhã pedindo a Deus por um dia de paz, um dia de tranquilidade, coloca os problemas na mão de Deus e quando termina de orar, aí já começa a pensar: hoje eu tenho isso para fazer, hoje eu tenho aquilo outro, eu não sei o que é que eu faço, hoje está faltando a mistura dentro de casa, está faltando não sei o quê. E que tamanho de fé é essa que a gente tem de Deus? E que confiança é essa que a gente tem de Deus? Que a gente ora, coloca as coisas na mão de Deus e depois fica de cabeça quente pensando o que é que vai resolver. A gente não pode, sim, ficar de braço cruzado lá. Não, já orei, coloquei na mão de Deus, agora Deus vai... Não, a gente precisa, dentro da oração, pedir o discernimento e o entendimento para que Deus nos mostre como a gente deve fazer, para que não falte o que estamos precisando de imediato. E aquilo que a gente não tem como você resolver, nem eu resolver, nem ninguém pode fazer, só Deus pode. E se a gente coloca na mão dele e descansar é você colocar na mão de Deus o problema que você não pode resolver e esquecer. Deixa que Deus está resolvendo. No momento certo, no momento de Deus, vai chegar em tuas mãos. E às vezes, quando chega, a gente esquece de agradecer. Por quê? Por que a gente esquece? Porque a gente esquece que colocou na mão de Deus e pediu. E chegou. Chegou porque o tempo de Deus é aquele tempo. Então, no livro de 2 Pedro, ele diz que 1000 anos para Deus é um dia, e um dia é 1000 anos. Então, o tempo de Deus não é o meu tempo que eu quero, nem o seu. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é o tempo certo. Celebrando unidade e renovação de comunhão. No passado, o templo foi terminado e o povo celebrou a Páscoa com grande alegria, com líderes purificados e restaurados. Nas comunidades de hoje, religiosas, precisam celebrar as vitórias e o perdão que recebe pela graça. A verdadeira adoração une o povo e renova a identidade cristã após os períodos de deserto. Nos dias de hoje, na comunidade religiosa em que
eu faço parte, que é a Igreja Batista, a gente vê muitas bênçãos trazidas pelos irmãos quando consegue uma graça trazida por Deus. É importante que você agradeça, junto com os irmãos, a bênção que você recebeu diante de Deus. Os milagres em nossa vida, eles acontecem todos os dias, mas é preciso que a gente reconstrua o nosso templo, que é o nosso corpo. Todos os dias. É importante você ir para uma comunidade religiosa? Principalmente aquela que se aproxima mais da palavra de Deus. Você precisa estudar a Bíblia em casa. Você precisa ler, procurar, pedir a Deus o discernimento para que Ele te mostre. A igreja você vai, você louva, você ora, vê o sermão do pastor, do padre, ou do ancião, de qualquer uma das religiões que tem seus dogmas de como levar a palavra. E lá você recebe a mensagem bíblica. É o momento que a pessoa que está no púlpito pede para que você lá abra a sua Bíblia no capítulo tal, no verso tal, e lê e faz a explanação de toda a leitura. Você precisa, eu digo aqui, você precisa ser como os bereanos. Eles ouviam as mensagens de Paulo, mas depois eles se reuniam para estudar as Escrituras, para ver se o que o Paulo falou era verdade. Hoje nós precisamos fazer isso. Nós precisamos estar com a nossa Bíblia na mão e pesquisar naquilo que foi falado. No momento que você está lendo a Bíblia todos os dias e o Espírito Santo está te mostrando a palavra correta, o ensinamento correto, quando lá no púlpito alguém lê e distorce, você aqui já percebe. Então é importante que você não fique só naquilo que o pastor falou naquele dia, ou o padre falou naquele dia, mas que você leia a Bíblia todos os dias para o fortalecimento espiritual do seu templo, para que ele seja reconstruído todos os dias. Eu, você, todos nós precisamos dessa reconstrução todos os dias do nosso templo. Precisamos, porque o inimigo ele vive ao nosso derredor, querendo nos tragar e nos agarrar. Então a batalha espiritual foi vista por Paulo ao terceiro céu, quando subiu para falar com Jesus. Então é preciso que a gente entenda que o que a gente não consegue ver aos nossos olhos, Deus sabe, conhece você, conhece a mim por dentro e por fora. Não adianta a gente fazer as coisas no escondido. Não adianta a gente querer mostrar para a sociedade que a gente é santo. Vou andar todo alinhado, de paletó 7 dias da semana, para mostrar que eu sou um crente. Vou andar uma mulher com a saia arrastando no chão, né? Sem mostrar os braços, sem pescoço atacado, para mostrar que sou cristão. Mas a sua vida familiar, a sua vida com seus filhos, com a sua família, tanto homem como mulher, é ruim, é péssima. E Deus está vendo. Não adianta eu me mostrar um cidadão cristão aos olhos da sociedade e eu fazer as coisas erradas. Eu quero ser obediente a Deus. Eu não estou preocupado que a sociedade me veja como um cristão ou não. Eu estou preocupado com que Deus veja de mim, se eu sou ou não um verdadeiro cristão. Faço tudo para ser correto. Sou falho? Sou. Erro? Erro. Todos nós erramos. Mas vem o perdão. Vem o Espírito Santo antes de você cometer aquele erro, te dizendo, não faz. Está errado. O sentimento de culpa de que você vai fazer aquilo que está errado, se ele chegar, desiste e não faça. Se você errar por omissão, depois você vai perceber que você errou. Peça perdão. A graça de Deus, a morte de Jesus, nos deu esse direito. Se Jesus não morre, a gente estávamos ferrados, ninguém ia ser salvo. Porque estaríamos vivendo pelos 10 mandamentos, pela lei mosaica. 613 artigos. Se 10 a gente não cumpria um, quanto mais 613.
Mas Jesus veio, morreu, levou todos os nossos pecados da lei. Alguém acha que Jesus levou todos os nossos pecados e a gente hoje não peca mais. É errado. É o pecado da lei que Jesus levou. Deu a gente a graça de nos reconciliarmos com Deus através de Jesus para nos tornarmos filhos dele. E essa graça é quando você passa a obedecer a Deus. Então ele não quer nada mais, irmão. Ouvintes, nem meu, nem seu, a não ser obediência. E para sermos obedientes, é preciso que a gente leia e estude a Bíblia. A palavra da Bíblia é você tendo um diálogo com Deus. Você quer conversar com Deus? Você quer ouvir a voz de Deus todos os dias? Leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo que habita entre nós, para que ele habite em você, que ele habite em mim, para que a gente leia a Bíblia e ele nos dê o entendimento da sua palavra. O entendimento do que Deus quer para nós. Então, meus irmãos, não é difícil. Qual é a dificuldade que você tem? De todo dia você ler um capítulo e pesquisar naquele capítulo e pedir a Deus o entendimento através do Espírito Santo. Então vamos fazer isso para conhecer e fazer o nosso templo ele ser reconstruído todos os dias pela manhã. Que nesta manhã, de sexta-feira, Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos nossos ouvintes no programa de hoje, que nos trouxe a reconstrução do templo que estava parado e o rei mandou que completasse e terminasse o templo. Então a gente precisa completar o nosso templo. A gente precisa terminar o nosso templo. E ele é reconstruído toda manhã. As partes falhas que ficou de um dia para o outro. Então é preciso que a gente sejamos obedientes à palavra de Deus. Por isso eu quero agradecer por o programa de hoje, deixando esse programa durante toda a semana, através da Folha Itaenguense, do YouTuber, e você pode pesquisar e escutar a mensagem trazida de hoje. Vamos agradecer a nosso Deus. Quero deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, no coração de todos os nossos ouvintes deste programa Estudando a Palavra de Deus. Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, no coração de todos os nossos irmãos evangélicos e católicos. Que o Senhor possa estar nesta manhã, trazendo muitas bênçãos na vida de cada um de nós. Vou orar e entregar o programa na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele durante toda a semana toque no coração das pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero nesta manhã agradecer por mais uma realização do programa Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de todos os nossos ouvintes durante toda a semana, aqueles que irão ouvir o programa e irão transmitir para outras pessoas. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um e fazendo de cada um templo e morada do Espírito Santo. Em nome do Teu Filho Jesus, eu agradeço hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga